Pode orar? Pode orar. Pai, nós te rendemos graça neste momento e pedimos o teu Santo Espírito que esteja usando a boca da Renata, que venha ministrar os nossos corações, que não venha ela mesma falar dela mesma, mas o teu Espírito através dela, Senhor. E que essa palavra seja revelada aos nossos corações, Amém. para que nós possamos estar crescendo cada vez mais na plenitude de Cristo, que nós possamos usufruir cada vez mais dessa maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos nesse grupo e em Ti, unidos um só com o Senhor, esse mesmo propósito de unidade, de comunhão que o Senhor nos concedeu desde a obra consumada na cruz. Nós já agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu consegui entrar aqui no compartilhamento, mas daí a hora que eu ponho a tela, ela não me deixa colocar a tela. É muito estranho. Então, paciência, né? Ah, mas eu queria tanto que vocês vissem, ó, a mensagem ia ficar tão colorida. Elise, você não, a Bruna sabe partilhar? Tela? Compartilhar a tela? Sei não, eu Bruna? tô no celular. É no celular mesmo. Elisa, você Pois sabe é, compartilhar a tela? eu tentei uma vez e não deu certo, não, mas posso tentar. Ah, então deixa para lá. Então tá bom. Então eu vou tirar aqui. Então tá, nós vamos falar sobre Apocalipse 4 e 5. E o louvor que a gente ia colocar era Veja o Senhor. Por quê? Porque é exatamente isso que é a nossa palavra de hoje. Nós vamos focar naquilo que nós precisamos exercer dia a dia, que é ver o Senhor. Mas ver o Senhor de que maneira? Então, nós vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 6, que é quando morre Uzias, que era um rei que tratava Isaías assim, tipo na palma da mão. Isaías vivia dentro do palácio naquela época. Então, ele era muito bem tratado. Então, imagina, um profeta, na época que tinha muita perseguição, porque em Isaías já tinha perseguição. Alguém conseguiu partilhar? Você conseguiu partilhar. Mas vocês ouvem alguma coisa? Não, mas partilha a imagem agora, depois a gente põe o louvor. Partilha a imagem, que daí. Vou ver como que eu Então, faço aqui para pegar a imagem, tá? tá. Então, é assim, é quando o Isaías ele se vê sem o Uzias, é como assim, se ele tivesse perdido o chão, porque o Uzias o tratava muito bem, né? E naquela época já estavam se levantando muitos, por quê? Porque as palavras que estavam sendo trazidas eram acerca da rebeldia do povo, né? Em Isaías a gente vai ver que tem profecia contra Egito, profecia contra Sidom, profecia contra, tem um monte de lugar lá, né? Que é tudo que Deus, usando a boca de Isaías, estava dizendo o que ia acontecer com eles. E nessa época Uzias morre. E quando Uzias morre, o rei Uzias morre, a palavra do Senhor fala que Isaías ele entrou no templo. Mas daí ele não viu Uzias, mas ele viu o Senhor. E a palavra diz assim, lá em Isaías 6, fala que Uzias ele entrou no templo e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Ele não tinha 6 asas. Com eles cobriam o rosto, com as outras 2 cobriam os pés, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda está cheia da sua glória. E era esse louvor que eu queria estar colocando, por quê? Isso é esse mesmo. Eu queria estar colocando porque é sobre isso que nós vamos ver. O Isaías, ele enxergou o Senhor quando o homem que ele confiava, ele não estava mais presente.
aí ele enxergou o Senhor. O Senhor sempre foi presente na vida dele, mas aquele momento de tristeza na vida dele, por ter perdido a autoridade que cuidava dele, fez com que ele entrasse no templo e aí o Senhor foi visto, né? E em Apocalipse, que eu quero, pode aumentar a imagem aí para vocês, essa daqui é a representação, é claro que é infantil, mas eu gosto das infantis, porque as infantis põem detalhes. Você olha as que são para os adultos, eles não põem. Essa representação infantil, ela tem detalhes de Apocalipse 4 e 5, que nós vamos ler, e nós vamos, então, enxergar o Senhor. Nessa imagem aqui, a primeira coisa que a gente detecta é que Jesus está onde? Pode abrir falando comigo, porque nós vamos, hoje a palavra vai ser tipo partilhada mesmo. Onde está Jesus? No trono, não é? Sim, Jesus está no trono, tem um motivo pelo qual ele está dessa cor, tá? Porque ele tinha cor de âmbar. E a moça fez com cor de âmbar mesmo, entendeu? Porque ele brilhava, reluzia como cor de âmbar. Por isso que ele está dessa cor. Você vai falar assim, nossa, fizeram Jesus negro. Não, ele tinha cor de âmbar. Até tem um nome, chama... Eu marquei até o nome da pedra aqui, Jasper. Ela é avermelhada, a cor de Jasper. E ela tem um significado também. Então, Jesus está no trono, mas ele está no trono, mas ele está onde no trono? No centro de todas as coisas. Quando começa Apocalipse, a primeira coisa que nós vemos é João ouvindo a voz de Jesus, porque Jesus é que passa a revelar o Apocalipse para ele, né? Porque Apocalipse já significa revelação. Quando ele começa a revelar, o João, ele tem uma atitude que é, a palavra fala que ele caiu com o rosto em terra, ele teve medo naquela hora. Porque Jesus não apareceu para ele como Jesus que andava com ele. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Mas o Jesus que ele via agora era em toda a sua glória. Ele tinha tido só um relance disso lá no Monte da Transfiguração. Quando a palavra fala que Jesus aparece com o seu esplendor, né? E, inclusive, isso daí já está ligado aqui. Sabe quando Pedro chega para Jesus, no último capítulo, lá antes de Jesus ascender, e fala assim, o que acontecerá com esse? Porque ele fala assim, para Pedro, né? Segue-me. Daí ele fala assim, mas e o que acontecerá com esse? Né? Apontando para João. Ele fala assim, para Pedro, você não tem que se preocupar com ele. Ele pode ficar aqui até que o meu reino chegue, ou seja revelado. Certo? Mas o reino já tinha sido revelado, que é lá no Monte da Transfiguração. Então, João já tinha visto, porque daí todo mundo pode pensar assim, ué, mas João morreu antes que o reino chegou, tipo, foi estabelecido de uma vez por todas. Não, ele viu um relance ele teve uma nuance do reino, quando ele viu Jesus em sua glória no Monte da Transfiguração. E aqui, no primeiro capítulo, João, ele se depara com Jesus com toda a sua glória. Então, ele cai com o rosto em terra. E a palavra fala que ele tremeu. Mas quando Jesus começa a falar com ele e diz que tudo aquilo, que ele era o alfa e o ômega, que todas as coisas que foram cumpridas iam ser cumpridas nele, ele era o princípio e o fim, nós não vemos mais João anunciando todas as coisas com medo. Porque ele sabia na mão de quem que ele estava. Ele viu Jesus Cristo. O que vai acontecer? A partir do Papa até a igreja, tudo que é falado direcionado para os judeus, é falado para as pessoas que estavam no mundo ainda. Então, no capítulo 4, o foco agora é Jesus. Então, depois que ele escreve todas essas cartas, eu vou começar lendo aqui, e nós vamos parando, e nós vamos meditando para a gente entender esse nosso Jesus aqui no centro, porque, na verdade, nós precisamos sempre ter o nosso Jesus no centro, né? E no capítulo 4 e 5,
Jesus vai aparecer mostrando assim, ele como centro de todas as coisas, daquele que era, que é e que há de vir, que inclusive que é mencionado nesses capítulos. Então diz assim, lá no capítulo 4 de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Fala assim, depois que ele mandou todas as cartas para as igrejas, João diz assim, depois dessas coisas, olhei, e eis estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, eu ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Nessa hora, a voz era de trovão do mesmo jeito, mas não havia mais medo, não havia mais tremor. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um que estava sentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, por isso que ela desenhou desse jeito, assim, de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então, já vamos parar por aí para a gente entender algumas coisas. Quando aparece essa pedra sardônica, ela diz respeito, ela é usada quando se fala de toda a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor. Que manifestação da glória do Senhor? A beleza do Senhor, o esplendor do Senhor e todo o seu brilho, que é incomparável. Então, essa pedra sardônica, ela menciona quando ela vai falar dessa glória do Senhor manifesta. E hoje, Jesus Cristo, ele é esse ressurreto. Ele não é mais o Jesus que andou aqui na terra e que foi ferido, cuspido, zombado, não. Ele é esse Jesus com toda a sua glória. É esse Jesus. E aí, depois disso, aparece um arco em volta dele. Esse arco é completo, ele não é um semiarco, como a aliança lá com Noé. Quando apareceu a aliança com Noé do arco-íris, e é o que nós vemos no céu hoje, ele não é um arco completo, certo? A gente não vê redondo inteiro, né? Nós vemos um semiarco. Mas ao em volta de Jesus, ele era um arco completo. Por quê? Porque em Jesus está toda a plenitude. E a esmeralda, ela fala da graça e da misericórdia do Senhor revelada na aliança. A primeira que é uma sombra disso é com Noé. Só que daí é uma né? É um semiarco. Mas em Jesus, ele é perfeito, porque é uma aliança eterna, inquebrável. Ali está a manifestação da aliança eterna. Então, essa esmeralda que é feita, esse arco que está em volta de Jesus, e ele aparece lá em Ezequiel, ele é pronunciado em Ezequiel como uma profecia, ele diz respeito à manifestação da graça e da misericórdia que veio por Cristo e que agora é revelada totalmente na sua plenitude. Até aí, tudo bem? Se quiser fazer pergunta, daí a gente vai meditando junto, tá bom? E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre eles 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, esses 24 anciãos, eu não sei, não sei se a Denise deve ter feito estudo já disso, mas existem vertentes acerca disso, né, dos 24 anciãos. Tem aqueles que dizem que 12 são 12 tribos, e depois os outros 12 são os apóstolos, né, são as figuras dos apóstolos, e tem outra vertente que eu estava vendo lá, que significa representantes do Antigo Testamento, como se fossem os profetas, aqueles que profetizavam acerca da concretização de Jesus Cristo, Rei, Messias, Senhor, Salvador, e na nova aliança, 24 representantes da nova aliança. Daí, eles não fecham, né? Essa conta não fecha. Essa conta só vai acontecer quando for realidade lá. Mas, se nós olharmos pelos parâmetros dos dois estudos, os dois dizem respeito à velha e nova aliança.
Porque profeta é da velha, apóstolo tá fazendo menção da nova. Ainda eles não estão na nova, né? Mas depois eles passam para a nova, os 12. Só não passa o que tinha aqui para perdição, mas os outros passam para a nova e Paulo entra ali no lugar, né? Ele acaba, então, eu sei que é Matias que é colocado no lugar, mas é Paulo que aparece mais, assim, havendo assim os 12 apóstolos aparecendo ali na nova aliança, a figura com a nova aliança. E eles trazem coroas na cabeça. Por quê? Porque em Jesus, quando tiver esse lugar onde estará Jesus, vão haver os galardões, né? Embora todos os galardões vão ser lançados depois para Jesus, né? Porque a palavra fala que todos hão de depositar as suas coroas aos pés do Senhor Jesus. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que eram os 7 espíritos do Senhor. Aqui nessa imagem não tem, porque ela já tinha tirado. Mas logo na frente de Jesus está um candelabro. E o candelabro fala dos 7 espíritos do Senhor. E depois nós vamos ver que lá no capítulo 5, vai falar acerca dos olhos do Senhor, né? Que são os muitos olhos que estão sobre toda a terra, que também falam dos 7 espíritos do Senhor. E isso faz menção de Isaías 11. Isaías 11, ele fala dos 7 espíritos do Senhor. E cada espírito do Senhor, acredito que nós vamos estudar com a Denise também, tem um lugar na nossa vida, né? E eu só vou falar rapidamente, vou deixar a explicação para ela depois, porque eu sei que deve ter um estudo acerca disso, mas fala que repousa sobre, a palavra fala lá em Isaías 11, eu vou abrir, depois a gente volta aqui nessa página, porque eu acho que é importante a gente ler para ir guardando, né? Porque esses 7 espíritos do Senhor, eles foram derramados sobre a nossa vida. Eles devem fazer parte da nossa vida hoje, né? Porque eles são o Espírito Santo de Deus. Todos eles pertencem ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, né? Então, diz assim lá em Isaías 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, o nosso Senhor Jesus, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é a mente de Cristo. O espírito de sabedoria dada no coração, de inteligência nos lábios, de conselho nos pés, de fortaleza nas mãos, o espírito do conhecimento nos olhos e do temor do Senhor nos ouvidos. Então, esses 7 espíritos, eles têm que fazer parte da nossa vida. Só que na nossa vida acontece o oposto do que aconteceu com Jesus, que fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, porque Jesus já tinha a mente de Deus. Ele já pensava como Deus. A nossa mente teve que se converter à mente de Cristo, certo? Mas em nós começa onde? Do último. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O nosso começa no ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque tudo vai ser realizado por fé. Eu vou receber a sabedoria do Senhor no meu coração por fé. Eu vou andar no temor do Senhor por fé, porque o justo vive pela fé. Então, na nossa vida, acontece o oposto. O Espírito do Senhor, ele começa agindo no nosso ouvido, ativando o nosso ouvido para dar crédito à palavra de Deus. Amém? Então, ali estava o candelabro diante do Senhor, que são os 7 Espíritos do Senhor, fazendo menção de que o Espírito Santo é presente em tudo. Inclusive, assim, eu estava ontem até ouvindo uma palavra, e assim me chamou uma atenção muito grande, porque eu não lembro já se foi, mas se for o Joseph Prince, vou achar que é ele, mas eu vou colocar, porque eu estou ouvindo Natan Rufino também, então eu já não sei mais quem é que foi que falou. Mas o foco foi a presença do Espírito Santo, a importância dele, porque lá no princípio, quando é citado o Espírito Santo, ele estava sobre a face do abismo. Então, não interessa se tem abismo. Se o Espírito Santo está lá, ele tira do abismo.
porque ele estava sobre a face das águas, ali. Só que, naquela hora, a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo pairava ali em cima. Então, o Espírito Santo, ele busca aonde nós estivermos, tanto que o Salmo 109 fala assim, para onde irei do meu Espírito? Se eu for lá no céu, ali tu estás. Então, o nosso coração tem que, assim, bater forte para ter esse ouvido tinindo para ouvir a voz do Espírito Santo. E o candelabro, então, estava diante de Jesus. Então, vocês imaginem o candelabro nessa imagem aí, porque ele estava na frente de Jesus. É que a moça tirou porque tinha muita coisa para colocar. A Bia assistiu essa aula. A Bia viu todos esses negócios aqui que a gente fez da aula dela. E daí aparece assim. Então, o que nós estamos focando? Que nós vamos ver Jesus em tudo. Jesus é o centro. Então, o candelabro aponta para quem? Para Jesus. Inclusive, o candelabro, ele tem... Ah lá, a Bia chegou e a Bia conhece a imagem, né, Bia? A Bia pode me ajudar a dar aula aqui. O candelabro, ele fala ele fala das 7 igrejas, mas ele vai falar também da primeira frase de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando você pergunta para um judeu acerca do candelabro, que tem 7, né? São 7. 3 de um lado são voltadas para o centro, os outros 3 do outro lado são voltados para o centro, a imagem do candelabro. E quando ele fala sobre isso, a quarta vela do candelabro, que é o centro dele, os judeus não têm explicação para isso. Eles falam que é alguma coisa que tem que ser revelada. Então, aparece assim, no princípio Deus criou. Não tem nada. Daí fala, os céus e a terra, nos outros 3. No meio é Aleph Tav, que é Alfa e Ômega, que é quem? O nosso Senhor Jesus. Então, ele é o centro de todas as coisas. E a figura do candelabro, ela é posta aqui, ela é mencionada que estava diante de Jesus, por quê? Para mostrar que tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E aí, havia do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante, por trás. Aqui a nossa amiguinha, né? Como ela desenhou para as crianças, ela falou que não ia ficar tão assustador, então ela desenhou sem os olhos. Mas eu falei para as crianças que ele podia pôr com os olhos, porque as nossas crianças não têm medo dos olhos, porque elas sabem que os olhos são o Senhor Jesus, né? Por quê? Porque os 4 animais que aparecem, que são um com cabeça de leão, outro com cabeça de boi, outro com cabeça de homem, outro com cabeça de águia. Os 4 fazem menção do Senhor Jesus. É Jesus sendo visto nas 4 faces do Evangelho. O Evangelho de Lucas mostra o nosso Senhor sendo o rei dos judeus, o leão da tribo de Judá, que viria. Por isso que toda vez ele fala, para que se cumprisse a palavra escrita em, porque era para os judeus enxergarem Jesus Cristo como Senhor e Messias. Então é a figura do leão. No Evangelho de Marcos, a figura é do boi. A gente vai ver muitas vezes falando assim, e rapidamente Jesus fez isso. E num instante Jesus estava no outro lugar. Como é que fala? Com rapidez ele curou todos. Por quê? Porque ele é o servo, aquele que veio fazer o trabalho de Deus no resgate das nossas vidas. Ele é o boi que trabalhou. Ele é a ovelha muda que foi lá para a cruz. Então, ele é a figura do servo. Isso é no Evangelho de Marcos. Tanto que no Evangelho de Marcos é um dos evangelhos que menos tem detalhes. Ele se importa em colocar coisas que foram cumpridas. Jesus fez isso, Jesus estava ali e fez isso. Jesus foi ali e fez aquilo. Jesus foi não sei em que lugar e fez aquele outro. É assim que funciona o livro de Marcos. Não tem riqueza de detalhes como tem lá em Mateus, como tem em Lucas. O livro de Lucas é para mostrar Jesus Cristo homem. Jesus Cristo, filho do homem, que veio para pagar o salário do pecado, que era a morte,
que tinha sido, como é que fala? O salário que quem tinha recebido era Adão pelo preço do pecado. Então, toda vez a gente vai ouvir assim, o filho do homem. O filho do homem veio fazer isso. O filho do homem é a outra face de Jesus. E a última face de Jesus é a águia, porque a águia fala do céu. E é João, João, olha, que eu saiba, João, quando ele escreveu, a Denise está aí, pode me corrigir, é mais ou menos perto dos anos 70, certo? Que ele escreve. Por quê? Porque tinha chegado uma heresia na época, dizendo que Jesus Cristo, ele era só Deus, porque não existia, né? Isso daí são os alguma coisa? Esqueci. O nome de quem se levantou lá é alguma coisa, é o não alguma coisa. Mas eles se levantaram dizendo que Jesus Cristo não poderia ser homem. Ele tinha que ser só Deus, por quê? Porque não existia nada bom na matéria. Eles consideravam tudo que era matéria suja. Então, quando João ele vem mostrar que Jesus Cristo era Deus e ele era homem, Jesus Cristo veio como homem, porque ele fala que Jesus Cristo veio para os seus não receberam. Ele nasceu de Maria, ele fala, o que acontece? Ele mostra para o povo que estava querendo dizer que Jesus não era Deus, porque Jesus tinha coisas más nele. Era impossível que Jesus fosse Deus, porque eles não enxergavam Jesus perfeito. Então, o João vem e ele mostra 7 passagens em que Jesus fala, eu sou. Assim como o grande eu sou lá de Moisés. Então, nós vemos que essas 4 faces de Jesus, dentro desse quadro e dessa imagem, elas estão o quê? Apontando agora para o Jesus em todo o seu esplendor, porque é a junção dos 4 que faz dele Jesus. Jesus homem, Jesus servo, Jesus rei, Jesus Deus. Todos eles juntos falam de Jesus. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, por dentro estavam cheios de olhos, e daí nos olhos, lá eu fui fazer a pesquisa do que significavam esses olhos na volta, né? E eles fazem 2 menções disso. Primeiro, que os olhos frente e nas costas, que eles falam, né, que era todo ao redor da cabeça, diz respeito a que no Senhor Jesus não há presente e futuro, porque ele é o começo e o fim. E tudo nele já está cumprido. Então, não tem divisão de começo e fim. E a outra menção, eu até anotei os versículos aqui, a outra menção, deixa eu achar aqui o versículo, diz respeito aqui, deixa eu achar onde está, diz respeito aqui, os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra, fala lá em Provérbios. Estão postos sobre toda a terra, sobre maus e sobre bons, os olhos do Senhor. E a outra coisa é lá no Salmo 121, quando é mencionado lá no Salmo 121, que diz assim, que o Senhor não dorme e nem pisca, guardando os que são seus, guardando o povo. Então, esses são os olhos que estavam sobre toda a terra. Por isso que eu brinquei com as crianças, falei, vocês não precisam ter medo, não, que esses olhos são muito bons com relação a nós. Deixa Jesus olhar para a gente de todos os lados. Não é para perder a gente de vista mesmo, né? Aí, continuando aqui. E daí, eles diziam assim, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E então, esses 4 animais, eles fazem menção de Jesus em todas as eras, quando eles dizem que era, que é e que há de vir. Então, nós vamos ver que era. Então, está lá em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava lá no princípio. Ele não era Jesus. Ele era o verbo. Ele era o Deus criador, porque todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez
se não fosse por causa dele. E todas as coisas subsistem por causa dele. Então, ele era o verbo. Então, que era, significa que ele é antes de todas as coisas. Depois, que é. O que é a época de João. Então, a menção vai estar, deixa eu achar aqui, a menção vai estar em 2 Coríntios 5,19, que diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando pecado, mas pondo em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. É o nosso tempo, é aquele que é. Só que agora ele é em nós. Porque Cristo é tudo em todos. Esse é o que foi declarado por aqueles animais. E, por último, aquele que há de vir. Isaías 6, de 1 a 3. Aí é aquela parte que nós começamos, abrimos a palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E em 2 Tessalonicenses, eu não escrevi esse. E em 2 Tessalonicenses 1:10, também vai falar sobre isso, aquele que vai vir com toda majestade, né? Apocalipse fala que é aquele que vem sobre o trono, com todo resplendor, e ele vem para reinar, né? Eu vou pegar aqui, 1 Tessalonicenses 1:10. Eu não escrevi. Diz assim. Então, esse é o que há de vir. Porque eles mesmos anunciam de que nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como que dos ídolos vocês se converteram a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, aquele que há de vir. Então, os evangelhos, né? Embora eles tenham sido falados, mostrados, as 4 faces de Jesus, no tempo que ele estava aqui na Terra, eles mencionam que Jesus Cristo, da mesma maneira, como os apóstolos, né? Todas aquelas testemunhas foram só os apóstolos, tinham muitos discípulos ali, né? Viram Jesus subir aos céus e ser escondido nas nuvens, da mesma maneira ele vai voltar. Só que agora ele vai voltar com toda a sua glória. Então, o livro de Apocalipse, ele mostra Jesus no centro do que era, do que é e do que há de vir, ou seja, todas as coisas dizem respeito a ele. E aí, o que o Senhor falou no meu coração quando eu estava meditando sobre isso, porque, na verdade, eu tinha outra palavra para trazer, para variar, Deus muda, eu medito na palavra quando eu acho que está tudo bem, aí Jesus vem e muda tudo. Aí, na hora, o Senhor me deu o louvor, que aí eu vejo o Senhor, né? Daí o Senhor falou para mim assim, como que a gente tem visto Jesus na nossa vida? Como que a gente tem visto? A gente tem visto esse Jesus com todo o resplendor, com toda a glória, cheio de majestade, tendo feito todas as coisas e com todo o poder, ou nós ainda temos visto aquele Jesus que sofreu? Porque nesse tempo de hoje, do Natal, a maioria vê Jesus beber. Não é? Todas as músicas que falam dizem respeito a isso. É o Jesus, dorme em paz, Jesus, mas que mania de mandar Jesus dormir. Ele não dorme nem tosqueneja, dá vontade de... Entendeu? Mas eles mandam dormir, as músicas são assim. As músicas que se referem a Jesus nesse tempo não falam da glória do Senhor. Elas falam de Jesus, um Jesus que dorme, um Jesus bebê, um Jesus que como é que fala? Que é inerte à nossa vida. E não, ele é Jesus que reina, mas como que a gente tem enxergado na nossa vida? Olhando para todas as áreas da nossa vida, tem alguma área da nossa vida que a gente enxerga Jesus dormindo? Como que não fazendo nada por nós?
Tem alguma área da nossa vida que a gente enxerga Jesus como aquele que está sofrendo, mas que não tem o poder de solucionar o que nós estamos passando? Porque Jesus foi visto desse jeito lá, no meio de muitos, como aquele só que padeceu e ficou na cruz. Um Jesus sofredor. Mas o nosso Jesus ressuscitou, e ele tem que ser ressurreto em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que enxergar ele ressurreto, poderoso, cheio de esplendor e glória em todas as áreas da nossa vida. E aonde a gente não consegue ainda alinhar o nosso coração a isso, a gente fala, Senhor Jesus, muda o que está no meu coração, muda o meu modo de ver. Eu quero ver o Senhor assentado no trono, com os querubins e serafins e todos prostrados diante de ti, esses 24 anciãos ao redor do trono, mas todas as testemunhas que vão aparecer depois e que vão falar santo, santo é o Senhor, digno de honra, de poder, de força, majestade, de receber a glória, o domínio e a sabedoria e o poder. Esse é o Jesus que nós cremos. É esse Jesus que tem que entrar em cada detalhe da nossa vida, em cada resquício dentro do nosso ser, em cada área da nossa vida. É assim que nós temos que enxergar o Senhor. É dessa maneira que a gente precisa ver o Senhor Jesus. Vou continuar. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoraram ao que vive para todo sempre, lançando suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas elas foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que bradava com grande voz e dizia: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem conseguia olhar para ele. E eu chorava muito, João falando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o selo e desatar os seus 7 selos. E eu quero parar um pouquinho por aqui. É declarado, o anjo declara, que quem é digno de abrir o selo? O leão da tribo de Judá. Mas quem abre os selos? É o leão da tribo de Judá? Quem abre os selos? Não é o leão da tribo de Judá, é o cordeiro. Se Jesus tivesse vindo bradando e rugindo como leão, as pessoas não iam reconhecê-lo como aquele que ia padecer por eles. Porque se nós formos olhar na história da humanidade, qual o rei que deu a própria vida pelo seu exército? Acha um para mim. Não tem. Nem Davi. Nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pegou a batalha na mão. Ele pegou a batalha a favor do Senhor dos Exércitos para o gigante, certo? Na questão do gigante. Mas como rei, ele não foi na frente do exército e deu a própria vida na frente do exército. Assim, morro eu primeiro para poupar meu povo. Não existiu, só Jesus. Mas Jesus abre os selos porque ele foi o cordeiro que foi morto. Ele precisava ser uma ovelha muda para pagar o preço pelo nosso pecado. Porque se ele bradasse como leão, as pessoas iam ter medo dele. Agora sim ele vem como rei. O leão da tribo de Judá que foi morto. E foi morto, mas agora vive para todo sempre. Agora, quem é digno de abrir o selo foi quem padeceu. E é Jesus Cristo como a figura do Cordeiro de Deus. Aquele que tirou o pecado do mundo já. Vocês estão vendo que tudo que nós estamos falando, fala o quê? Jesus. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem está sentado no trono? Jesus. Quem são os 4 animais? De quem que eles falam? De Jesus. Diante de quem os anciãos se prostram? De Jesus. O que o arco que está em volta dele fala? Na graça e misericórdia que quem trouxe? Jesus. Qual é a cor que ele está vestido?
fala do quê? Da glória que ele vem, assentado no trono. Tudo diz respeito a ele nesse quadro, tudo, tudo fala de Jesus. A nós vai caber duas coisas só, que nós vamos ver agora. E disse-me um dos anciãos, é o leão da tribo de Judá, e olhei, e eis que estava no meio do trono, de novo no meio. Vocês viram que toda vez que menciona Jesus, fala no meio? No meio do trono está o leão da tribo de Judá, no meio do trono está o cordeiro, no meio do trono, sempre que vai mencionar, fala no meio do trono. É onde ele tem que estar no meio da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. E dos quatro anciãos e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Olha lá, os espíritos que significam, aqui até ele fala, né? Que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu já falei, citei lá em Isaías. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Não foi diante do leão que eles se prostraram. Eles se prostraram diante do cordeiro, reconhecendo que foi Jesus Cristo que pagou o preço pela nossa vida. Eles se prostraram diante daquele que padeceu por nós, que deu a sua própria vida. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a única coisa que vai dizer respeito a nós cabe ter harpas e incenso. A nós cabe ter louvor e oração, só. Da nossa boca tem que sair oração e louvor. É a única coisa que a gente pode apresentar para o Senhor, porque todo o resto pertence a Ele. O louvor é dele, é para Ele, as orações são para Ele, mas nós podemos ministrar isso diante do Senhor. Louvores e oração. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles vão reinar sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e ouvi a voz dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Quem disse que vai ser um pequeno povozinho de Jacó que vai lá para cima? São milhões e milhões e milhares de milhares. O Senhor se refere ao povozinho de Jacó para dizer para Jacó que ele estava olhando, mesmo que eles fossem poucos. Mesmo que eles fossem remanescentes, o Senhor não ia tirar o olho deles, o Senhor ia continuar salvando. Mas o que está no céu não é povozinho, não. São milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam: digno ao cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e a que está no mar, e de todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono. E ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se, adoraram ao que vive para todo sempre. Então, esses 2 capítulos de Apocalipse, eles param para declarar que o centro de tudo é Jesus. Antes teve o quê? A entrega das mensagens para as igrejas, que tem muito ensinamento para a gente, muito. Tem ensinamento para as igrejas daquela época, mas fala muito com a gente também. Mas antes de começarem os selos e os avisos, que são as trombetas, e depois as taças, que já é o descer da ira, era necessário que todos soubessem quem é o centro de todas as coisas, e que a ele seja dada toda honra, glória, louvor, sabedoria, força e poder e majestade, porque tudo diz respeito a Jesus. Então, hoje, o que eu quero que a gente guarde no coração é assim: tem alguma área da nossa vida que a gente não está vendo esse Jesus glorificado em todo o esplendor, com todo o brilho, não é nosso?
e que nós enxergamos Jesus. Nós precisamos guardar infantil, mas guardar essa imagem de que o nosso Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós pertencemos e a quem nós vivemos, estamos nele. Porque nós vivemos em Cristo hoje, estamos escondidos nele. Esse Jesus, ele é o Todo-Poderoso, aquele diante do qual todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar. Mas essa parte a gente já fez. Então, hoje, ele pode reinar em todas as áreas da nossa vida, como ressurreto. Por isso que aquela palavra, que foi uma das palavras que mais falou no meu coração quando eu aprendi sobre a nova aliança, ela está em Pedro, eu acho, mas eu não tenho certeza, tá? A Denise pode me corrigir. Fala assim, que assim como ele é, assim somos nós aqui na Terra. Se Jesus Cristo verdadeiramente reinar em todas as áreas da nossa vida, como nós estamos vendo ele aqui em Apocalipse 4 e 5, em que tudo diz respeito a ele, tudo se dobra diante dele, e tudo fala sobre ele, então nós vamos reinar aqui na terra, como Jesus reina no céu. Amém?